Imagine que você queira investir no Renda Mais 2065, mas está cheio de dúvida. O que acontece com esse Renda Mais no pior cenário e o que aconteceria no melhor cenário? No vídeo de hoje, eu trouxe simulações reais, usando os piores momentos da história econômica brasileira recente: crises, juros nas alturas e desespero no mercado. E também os melhores momentos: quedas brutais dos juros e mercado eufórico. Apliquei esses cenários históricos no Renda Mais 2065 e os resultados, eles são surpreendentes, tanto para cima quanto para baixo. Prepare-se, porque os números vão te impressionar. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o César Frade, doutor em economia, mais de 25 anos no mercado financeiro e já ensinei mais de 25 mil pessoas sobre economia, finanças e organização financeira pessoal. O meu propósito aqui é muito claro: descomplicar as finanças para você. Vamos lá, então, a gente vai sair de uma taxa, que é a taxa atual, a taxa do dia que eu estou gravando isso em final de 2025, uma taxa de 6,84. Então, o Renda Mais hoje, se você comprar, você vai comprar uma taxa de 6,84. Nós vamos variar ele para 8,70, que seria o limite, que é a taxa lá de 2008, e nós vamos variar ele para 2,90, que é a melhor de todas, que é a taxa de 2019. Mas nesse meio do caminho, nós vamos fazer várias gradações. Para quê? Para que vocês consigam enxergar o que pode ocorrer caso alguma dessas taxas venha a acontecer. Maravilha? Então vamos lá. Então, o primeiro cenário que eu tenho para mostrar para vocês é o pior de todos. Está aqui, ó. No prazo de um ano, se você aplicar o seu recurso no Renda Mais 2065 nesse momento, e acontecer um cenário catastrófico, como aconteceu em 2008 com a crise do subprime americano, o teu resultado daqui a 12 meses é uma perda de 48,54%. E o que eu estou considerando? Eu estou considerando, nesse caso, duas coisas. Primeiro, a inflação disparando para 8%, algo bastante improvável, e a taxa de juros subindo no pior patamar que nós já tivemos nos últimos 25 anos, nos últimos 20 anos, na verdade, tá? Então, é o pior patamar dos últimos 20 anos, que é 8,7%, a sua perda é de 48,54%. É uma perda bastante relevante. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que há uma assimetria muito grande nesse título. Porque se a taxa de 6,84 subir e foi para 8, que é um cenário que eu considero péssimo, é a nomenclatura que eu estou colocando, e eu estou considerando um IPCA de 6%, o teu resultado é uma perda de 31,67%. Então você tomaria um prejuízo de 31,67%. É aquele negócio. Poucas pessoas conseguem internalizar um prejuízo de 48%, 32%. É um prejuízo extremamente grande, sem contar que é um prejuízo desse valor, você aplicou, por exemplo, 100 mil e só tem 69 mil, 68 mil, mas a inflação comeu 6%. Então, além disso, você perdeu o poder de compra em mais 6%. É um prejuízo considerável. Então, primeiro ponto é: temos que olhar nas duas direções. Temos que olhar tanto para uma alta da taxa de juros quanto para uma queda da taxa de juros, porque aí a gente abre o leque para a gente verificar quais são as possibilidades. E isso vai nos ajudar aqui. Isso vai nos ajudar a montar uma carteira melhor, uma carteira mais equilibrada. Não é pegar 100% do dinheiro e colocar no Renda Mais 2065. E eu te falo, muitas das pessoas que estão escutando esse vídeo, eles nem devem colocar no 2065, porque eles não conseguem assimilar a oscilação desse título. Alguns vão colocar uma parcela pequena do capital, e essa parcela pequena vai acabar gerando uma rentabilidade extraordinária no portfólio como um todo. Então nós temos que saber o quê? Nós temos que saber mesclar isso aí. A gente vai ver em vídeos mais à frente como é que a gente consegue mesclar esse tipo de coisa. O terceiro cenário é o cenário muito ruim. No cenário muito ruim, eu coloco uma inflação de 5 e a taxa de juros subindo de 6,84 para 7. Ou seja, eu tenho uma taxa de juros muito próxima da taxa de juros atual. Eu tenho uma perda em relação a essa taxa, porque na marcação a mercado ela tem uma subida. Então, se fosse uma variação instantânea, eu ia perder. Mas
Por outro lado, eu já falei para vocês, eu tenho o vetor do IPCA e eu tenho o vetor do acruamento, que é a passagem do tempo. Então, o resultado do meu Renda Mais 2065 vai ser a soma desses três vetores. E o resultado já passa o quê? Já passa a ficar positivo em 4,6. Observe, se você tiver uma piora pequena no cenário, e a taxa sair de 6,84 para 7, você já consegue ter algum tipo de lucro, você já consegue passar a ter um lucro de 4,6% no período de um ano, no período de 12 meses. Agora vamos começar a ficar com situações menos piores do que a situação atual. Vamos para o cenário que eu chamei de cenário ruim. A gente tem uma inflação de 4 e a taxa de juros passa de 6,84 para 6. Nesse caso, pessoal, em que eu tenho uma inflação de 4 e uma queda da taxa de juros de 6,84 para 6, o resultado é 60,75% de lucro. Eu tenho 60,75% de lucro. Observe que, se a situação atual acontecer, a taxa de juros se mantiver em 6,84, pressupondo uma inflação de 4,5, que é mais ou menos a inflação que nós temos hoje, mesmo assim eu vou ter um lucro, 11,65. Agora, uma queda na taxa de juros de 6,84 para 6 faz com que esse ganho saia de 11,65 passe para 60,75. É um ganho bastante considerável, com uma queda bastante pequena ainda da taxa de juros. Mas por que isso, César? Porque esse título é um título longo. E quanto mais longo for o título, maior vai ser essa variação. É o que a gente chama de quê? É o que a gente chama de duration, tá? Se a duration do título é grande, essa variação é enorme. E a duration desse título está girando em torno de 47. Isso significa que para cada unidade percentual de taxa de juros, uma movimentação instantânea de uma variação de 1% na taxa de juros gera mais ou menos uma variação de preço de 45%. É muita coisa. É uma variação enorme de preço. Vamos agora para os outros cenários, que são cenários ainda mais benéficos. Passei para o cenário neutro. O que quer dizer cenário neutro, César? Eu peguei as taxas de juros de 2008 até 2025 e tirei uma média. Qual foi a média dessa taxa de juros? 5,60. Nós tivemos mais ou menos 5,60 de média. Então, se a gente sair de 6,84 de taxa do Renda Mais 2065 e passar essa taxa para 5,60, e para ter essa melhora, eu coloquei uma melhora na inflação também, passando de 4,50 para 3,50, o ganho é de 90,93% em um ano, em 12 meses. Então, vejam como é a sensibilidade desse título à taxa de juros. Esse título é bastante sensível. Vamos para o quadro bom. Se eu passar para o cenário bom, essa taxa de juros passa de 6,84 para 5 e a inflação se mantém em 3,50. Resultado é 149%. 149% de ganho. Ou seja, se você colocar 100 mil reais, você vai passar a ter 249 mil reais daqui a um ano, em 12 meses. E aí, cada variação dessa vai ficando cada vez o quê? Cada vez menos provável no período de um ano, tá? O mais provável é que você fique ao redor da atual, chegando até um neutro. As probabilidades que estão dos cenários que estão em verde ou em vermelho escuro, elas são bastante baixas, tá? Na minha opinião. O cenário bom, que ganhar 150%, é uma probabilidade baixa. O cenário muito bom, onde você ganha 210% com a taxa baixando para 4,50%, é uma probabilidade muito baixa. O cenário ótimo, onde a taxa de juros baixa 4%, ela é mais baixa ainda, 288%. Existe chance de acontecer? Claro que existe. Eu não estou inventando essas taxas. Essas são taxas que já aconteceram, inclusive, num passado recente. E não foi nem na crise de 2020. Nós estamos falando uma taxa anterior à crise. E agora vem o cenário melhor de todos, que seria o quê?
que seria voltar a ter a taxa que ocorreu no final de 2019, que foi a taxa mais baixa de todos os tempos desses anos que eu peguei, de 2008 a 2025. São 17 anos de cenário. A rentabilidade, pessoal, chegaria a 538% em 12 meses. Seria um lucro de 538% se a taxa do Renda Mais 2065 caísse de 6,84 para 2,90. Antes de continuar, vou te pedir uma coisa. Esse vídeo, nesses poucos minutos que nós tivemos juntos, ele já foi útil para você? Então, deixa o like. Deixa seu like, isso ajuda demais o YouTube a indicar esse vídeo para outras pessoas que também têm interesse no assunto e ajudam o canal a crescer. Além disso, se inscreva no canal e ative o sininho. Sabe por quê? Porque toda semana existem pelo menos 2 vídeos trazendo informação importante e atualizada para vocês sobre o mercado financeiro. Como eu disse a vocês, eu montei vários cenários, desde o pior de todos até o melhor de todos, com dados reais, dados possíveis que aconteceram nos últimos 17 anos, de 2008 a 2025, dados de taxa de juros. E aí, eu fiz com que o Renda Mais passasse um ano e essa taxa variasse dos atuais 6,84 para essa taxa que era do cenário pior de todos até o cenário melhor de todos, com as várias gradações possíveis. Mas, ao mesmo tempo, eu disse para vocês que a probabilidade dos cenários extremos ocorrerem, ela é baixa. E ela é ainda mais baixa se eu pensar que eu estou dando um prazo de apenas um ano. Então, eu resolvi fazer um exercício diferente. Qual o outro exercício que eu fiz? O outro exercício que eu fiz é o seguinte: eu vou pegar os mesmos cenários, com as mesmas taxas e a mesma inflação. Só que agora eu vou deixar transcorrer 5 anos. César, por que 5 anos? Pelo seguinte, esse ano é um ano de eleição, né? 2026 é um ano de eleição. Então eu estou há um ano de saber quem vai ser o novo presidente. E esse novo presidente ele tem 4 anos de mandato. Então seria 4 anos de mandato mais esse um ano, daria o 5º ano, até o momento que eu iria descobrir em 2030 qual é o outro presidente. Então, nesse período, eu consigo enxergar todo um governo que pode tanto levar o mercado para uma situação ainda pior, quanto levar o mercado para uma situação bem melhor. Ou ele pode, no meio do caminho, sair de uma situação atual, levar para uma pior e levar depois melhorar, ou o contrário, tanto faz. Isso pode acontecer? Óbvio. Mas, então eu quero saber o seguinte: o que eu consigo ganhar nos próximos 5 anos? O que eu consigo rentabilizar a minha carteira do Renda Mais 2065 nos próximos 5 anos, se acontecer algum daqueles cenários, que varia desde o pior de todos até o melhor de todos. E vou colocando o resultado aqui para vocês. Tá ok? Maravilha? Vamos lá então. Se eu pegar o pior cenário de todos, que é inflação de 8% e taxa de juros de 8,70, o que vai acontecer? Qual é a hipótese que eu coloquei? Eu coloquei o seguinte: de hoje até daqui 5 anos, a inflação é 8% todos os dias. E a taxa de juros, lá no final do prazo, vai estar 8,70. O que acontece? Eu vou ter um prejuízo de 2,26%. Aí você falou assim: César, eu vou perder só 2%? Sim, você vai perder apenas 2%. Significa que, se você colocar 100 mil agora, no Renda Mais 2065, daqui 5 anos, se a inflação for 8%, e se o título tiver pagando, ao invés de 6,84, 8,70, que é o mesmo que se pagava em 2008, você vai ter perdido 2,5%, portanto, você vai ter R$ 97.700. Você vai falar assim: maravilha, sim, mas o que você tem que lembrar é o seguinte: eu coloquei 8% de inflação ao ano. Portanto, os seus 97.700, eles representam muito menos do que 97.700 representam hoje. Então, eu considerei um novo cálculo, que também está aqui do lado, que é o ganho real. E o ganho, ou perda real, que é a perda nesse caso, foi menos 33%. Então, na verdade, o seu título, o acruamento dele te deixou em 0 a 0, tá? Com essa taxa de juros de 8,70. Mas o teu poder de compra caiu em mais ou menos 30%.
Por isso que o seu resultado é menos 33,48%. Ou seja, se você coloca 100 mil hoje, apesar de você ter daqui a 5 anos 98 mil, esses 98 mil compram mais ou menos o que 66 mil compra hoje. Tá ok? 66.500. Então, teu poder de compra seria em torno de 66.500 na data de hoje. Resultado ruim, tá? Só que o financeiro você enxerga igual, ele não teve variação. Mas com 5 anos, nos interessa muito mais qual é o ganho real ou a perda real do que efetivamente o meu financeiro. Se o resultado for péssimo, ou seja, inflação de 6 e a taxa de juros saindo de 6,84 para 8, qual o resultado? Eu vou ter um ganho nominal de 17,37 e uma perda de apenas 12%. É pouco. Essa perda real de 12% é relativamente pouco se eu tenho uma piora tão grande que é passar de 6,84 para 8. Se você contabilizar o número de dias que nós tivemos nesses 17 anos com uma taxa de juros acima de 8% nesses títulos longos, foi um número bastante pequeno de dias. Portanto, mesmo que a gente tenha uma piora da situação, eu te falo, na época do impeachment, não digo no dia do impeachment, mas 6 meses antes do impeachment, quando estava discutindo que a situação estava ruim, essa taxa de juros estava em torno de 6%. Tá? A taxa de juros estava melhor do que a taxa de juros que nós temos hoje. Menor do que a que nós temos hoje. Então, a gente tem uma perda só de 12%. Agora, se o cenário for um cenário muito ruim, onde nós temos uma inflação de 5% e a taxa de juros de 7%, eu tenho um ganho nominal de 67%, ou seja, o teu saldo do Renda Mais vai ser 167 mil daqui a 5 anos. Só que você perdeu parte disso do poder de compra, eu te falo que mesmo assim você teve um ganho, e você teve um ganho de 30,58%. César, mas como é que eu tive um ganho real de 30%? É o que a gente chama de acruamento. Você recebeu tanto a inflação quanto esses 7%, ou esses 6,84% durante os 5 anos. Como você pegou todo esse valor durante os 5 anos, você foi ganhando esses 7% ano a ano. Portanto, a tua rentabilidade real é de 30,58%. O que acontece se nós mantivermos a taxa atual, o que está acontecendo hoje, que é inflação de 4,5% e taxa de 6,84% pelos próximos 5 anos? A gente vai ter um ganho nominal de 73% e um ganho real de 39%. Já é um ganho bastante razoável. Você vai aumentar o teu poder de compra em 40%. César, mas vamos supor que a situação seja ruim, que é uma situação próxima daquela situação quando começou a tramitar o impeachment, que é uma situação de taxa de juros de 6%. A inflação naquela época era maior, mas eu estou colocando aqui uma inflação de 4% ao ano. Eu vou ter um ganho nominal, pessoal, de 137,41%. E um ganho real em 5 anos de praticamente 100%, 95%. Ou seja, se você colocar 100 mil e a situação ficar uma situação ainda ruim, que é a taxa baixar para 6%, o teu ganho é de 95%. Os seus 100 mil viram 195. Óbvio, você vai ter que pagar 15% sobre esses 95. Mas vamos supor que a taxa vá para uma taxa que eu chamei de neutra, que nada mais é do que a média de 2008 até 2025, que é 5,60. Coloquei a inflação a 3,5%, o meu ganho nominal é de 172% e o meu ganho real 129%. César, se eu colocar 100 mil, quanto é que eu vou ter lá? Se eu colocar 100 mil hoje, o saldo da tua conta é 272 mil reais. Parte disso é fruto da inflação, parte disso não é. Você vai continuar com isso até 2065? Claro que não. Claro que não. Como eu disse no outro vídeo, no vídeo passado, em 2065, eu vou começar a receber por 20 anos e ele vai até 2084. 2084, se eu tivesse vivo, eu teria 112 anos. A minha filha já teria 80 anos. Portanto, nem ela vai segurar se ela estivesse aplicando nesse papel. O meu filho que aplica teria 78 anos. Ele não iria
segurar até lá. A ideia não é segurar, pessoal. A ideia é sair desse papel. E nesse caso, se a taxa vai para 5%, você passa a ter 247% de ganho nominal e 192% de ganho real. Esse seria o cenário bom, onde a inflação é 3,5% e a taxa de juros 5%. Ou seja, coloquei 100 mil e eu tenho 347 mil daqui a 5 anos. É claro que eu não vou continuar segurando. Eu posso ir desfazendo em parcelas, em tranches, né? Como é a forma que eu compro, ou eu posso me desfazer tudo de uma vez. Claro, com o passar do tempo a gente vai decidindo como a gente vai se desfazer, se é que você tem estômago para entrar num negócio desse, num investimento desse. Se o cenário for um cenário muito bom, eu passo a ter uma inflação de 3% e a taxa caindo de 6,84 para 4,50, o que vai dar uma rentabilidade nominal de 316% e uma rentabilidade real de 259%. Vamos lá para o cenário final, o cenário melhor de todos. O que nós vamos ter lá no cenário melhor de todos? No cenário melhor de todos, eu tenho inflação de 3% e a queda da taxa de 6,84 para 2,90. E lembro vocês, 2,90 não é uma taxa que veio da minha cabeça, que eu tirei de um lugar qualquer, não. 2,90 é uma taxa que nós tivemos lá em 2019, uma taxa verídica para um título de longo prazo no Brasil. E aí o resultado, pessoal, pasmem, 705%. Ou seja, se você colocar 100 mil hoje, daqui a 5 anos, com resultado de 705%, quanto é que você vai ter? 805 mil reais. Aí você vai falar assim, César, mas aí eu vou pagar muito de imposto de renda. Maravilha, é isso que você quer. Quanto mais você pagar de imposto de renda, melhor, porque mais você vai ter ganho. Concordo? Não tem problema pagar o imposto de renda. César, mas aí eu tive a inflação de 3%. Quanto que essa inflação está corroendo? Ela está corroendo um pedaço, mas o meu ganho real ainda é 594 mil. Ou seja, se eu coloquei 100 mil reais, daqui a 5 anos, eu tenho o que 700 mil reais consegue comprar hoje. É um absurdo? É muito dinheiro. É muita grana. É muita grana. Vejam, portanto, o Renda Mais 2065, na situação atual, ele é um investimento bastante interessante para algumas pessoas. Depende, eu não sei se é o teu caso, não sei se você tem perfil, isso tem que ser avaliado. Se você não sabe, eu tenho uma mentoria individualizada e o objetivo dela é te orientar a otimizar o teu patrimônio, otimizar a rentabilidade da sua carteira. Aqui na descrição tem um link. Clica nesse link que eu entro em contato com você. E aí a gente vai traçar juntos um plano de otimização da sua carteira. Gostou desse vídeo? Galera, deixa o like, assina o canal e ativa o sininho para que você seja avisado quando novos vídeos forem ao ar. Um grande abraço para vocês, bom final de semana. Tchau, tchau.